se estender sobre gerações. Por isso que a obra de Deus foi realizada no Antigo Testamento, você vê a obra de Deus. No Novo Testamento, que é a dispensação da graça, você vê a obra de Cristo. Você vê a obra de Cristo, o próprio Cristo se entregando. E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu envio outro Consolador. E Ele vos ajudará, Ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, se Jesus fosse e não deixasse o Espírito Santo, nenhum homem seria convencido de seus pecados. Nenhum homem se arrependeria. Não, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Tem um Deus no meu coração. Mas se o Espírito Santo não conseguir ou não conduzir o seu coração a uma confissão de fé ao nome de Cristo, mesmo assim você pode ir para o inferno, fazendo boas obras, dando cesta básica, dizimando, indo à igreja todo domingo, sem viver uma vida que agrada ao nome de Jesus. Por quê? Porque só o Espírito Santo tem poder de transformação, de regeneração. Enquanto eu meditava nesse texto que me saltou essa palavra no meu coração, a palavra que mais mexeu comigo, que eu fiquei pensando, meditando, estudando, lendo os sinônimos dessa palavra, é a palavra regeneração, que tem a ver com o novo nascimento. Só o Espírito Santo tem um poder de regeneração na minha vida e na sua. Esse poder de regeneração significa o poder de um novo nascimento. É literalmente, irmão, a tua carne, o teu eu, o teu ego, ele ser aniquilado, tudo em você morrer, para que Cristo nasça novamente em você. É uma nova vida. É uma nova vida. Os cristãos dos nossos dias precisam entender que nascer de novo é realmente nascer de novo. Agora é um novo nascimento para a glória de Deus. Que tudo que outrora você fazia para a glória do homem, para a sua própria glória, ou para a glória do diabo, a partir de agora, a partir de um novo nascimento, tudo é para a glória de Deus. Pastor, mas eu não sou um pregador, não estou todo domingo pregando no altar. O que eu faço pode ser para a glória de Deus? Sim, pode ser para a glória de Deus. Na sua empresa, nos seus negócios, em todas as áreas, você pode ser alguém que manifesta a glória de Deus. Mas escuta uma coisa, é impossível realizar por completo a vontade de Deus. É impossível realizar a vontade de Deus se o Espírito de Deus não habitar em você. Não tem como. Por isso que o versículo 5 fala assim: porque os que se inclinam para a carne, eles cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele está dizendo, se você tem uma inclinação para os seus desejos carnais, é só o que você vai pensar, é só o que você vai sonhar, é só o que vai estar martelando a sua mente. Mas se há uma inclinação dentro de você para as coisas celestiais, é isso que vai ocupar a sua mente. É isso que vai ocupar o seu coração. Às vezes as pessoas têm crise, e todos nós passamos por isso, uma guerra de pensamentos. Quantos ataques você não sofre durante a semana na sua mente? Quais são as estratégias que você usa, pastor, quando você passa por isso? Oração em línguas, adoração, salmos, cânticos espirituais, tudo que glorifica o nome do Senhor. Quando eu estou com guerra de pensamento, eu falo, meu Deus, eu estou orando em línguas. Mas pastor, por quê? Porque é o que me salva, irmão. Eu adoro, eu fico cantando, eu louvo a Deus. Quando eu sei que há uma guerra de pensamento, uma guerra, um conflito na minha mente. É a oração em línguas, a oração no Espírito. Irmãos, uma pessoa que fecha o seu coração para o Espírito Santo, ela não conseguirá sentir o arrependimento. Porque se você chegar na plateia de uma igreja, desculpa até falar plateia, mas é no povo da igreja. Se você chegar no povo da igreja e falar assim, alguém sabe dizer o que é arrependimento? Meu Deus, todo mundo vai dizer, arrependimento é isso, arrependimento é aquilo, arrependimento é aquilo outro. Mas só que deixa eu te falar, a igreja não tem só que saber o que é arrependimento. A igreja tem que sentir o arrependimento. Escuta, você tem que senti-lo. Você tem que sentir. Irmãos, eu falei há dias atrás, as pessoas amadurecem, elas crescem, se tornam um pastor renomado, um pregador renomado. E agora,
ele solta uma mentira, ele nem se arrepende mais. Faz um negocinho meio esquisito, que o Espírito Santo não se agrada. Ele, deixa quieto. Até que os pastores falaram aqui ontem na conferência. Eu falei para eles, cara, há dias atrás eu falei também sobre isso, porque eu senti no meu espírito que as pessoas precisam compreender e sentir o arrependimento. Soltou a mentira, irmãos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e de repente eu falei algo que não era o que tinha acontecido na situação que eu estava colocando. Imediatamente eu me lembrei de um livro que eu li, que ele fala que a única forma de você combater a mentira na sua vida é nas coisas mais sutis do seu dia a dia, você já começar a confrontar você mesmo. Então, quando eu estava falando uma coisa com uma pessoa, eu falei, não, irmão, calma aí, desculpa, não era isso aí que eu estava falando, não foi isso aí que aconteceu, desculpa. Eu estou falando uma mentira. Uau. Na verdade, o que aconteceu foi isso aí. Eu aumentei um pouquinho, mas eu estou te pedindo desculpa. Não, pastor, mas isso daí é exagero. Não, isso daí é você começar a cortar o mal pela raiz. Porque você começa hoje exagerando numa historinha, falando uma coisa a mais, daqui a pouco uma grande mentira para você já não faz mais. Porque as pessoas amadurecem, elas só vão se arrepender pelos pecados grotescos. Mas, irmão, a Bíblia fala que no livro de Eclesiastes diz assim: uma pequena mosca que cai no unguento de um perfumista estraga todo o perfume. O que o texto fala? Uma pequena mosca, aquele homem está com um balde de perfume, um cântaro gigante, enorme, curtindo ali aquele perfume. Ele coloca até, como que chama, o famoso mosquiteiro que a gente fala aqui para nós, o mosquiteiro para quê? Para não cair nada. Mas se cair uma pequena mosca, compromete tudo. O que isso significa? O que a Bíblia está nos ensinando? As pequenas coisas te roubam de Deus. As pequenas coisas te esfria. As pequenas coisas vai desconstruindo aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, aos pouquinhos. Por isso que, irmãos, o nosso coração precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo. Aí lá na frente você não sabe por que, meu Deus, por que isso aconteceu, Senhor, não poderia ter acontecido, foi aquela mosquinha pequena. Você fala assim, daqui não tem nada não. Deus, você não vai ficar chateado com isso. Irmão, você sabe, quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém. Praticamente quase toda a igreja. Eu creio nisso. Você sabe o que agrada o Espírito Santo e o que não agrada o Espírito Santo? Era bom saber. Porque o que tornou o meu relacionamento com a minha esposa cada vez mais intenso e verdadeiro, sabe o que foi? Foi o conhecimento. Calma aí. Se eu fizer isso daqui, a Priscila não gosta. A Priscila, se eu fizer isso daqui, o Wellington não vai gostar. A gente tem coisas na nossa vida que a gente dá muita risada quando a gente lembra. Lá em casa, irmão, se eu passar assim, porque eu tenho cola, acho que todos os homens têm cola no sapato, no pé, né? Passou num tapete, faz aquela bagunça. E a Priscila é o seguinte, o tapete tem que estar tudo alinhadinho. E eu pisei, deu uma... Levanta esse pé! Falou, Priscila, tá bom. Levanta esse pé e a gente vai... Você vai conhecendo. Então, se eu quiser deixar a Priscila braba, é só eu chegar lá e um chute no tapete. Falar assim, agora já era, mano. Vou chutar tudo aqui, vou jogar, vai ficar tudo bagunçado. Meu Deus do céu, é guerra, irmão. E ela sabe também o que eu não gosto. Então, ela, por amor, e eu e ela, um por amor ao outro, a gente trabalha evitando tudo aquilo que pode gerar ira, provocar a ira um do outro, porque agora eu conheço ela. Ao mesmo tempo, eu também sei o que eu posso fazer para agradar ela. Os maridos aqui, você sabe ou não sabe? Aleluia. Por que não faz, irmão? Eita. Receba o Wellington. E por que não faz, né? Sabe, mas não faz. Mas daí deixa para os pastores de casais, depois eles falam sobre isso. Aí eu te pergunto, você sabe que o Espírito Santo gosta e o que ele não gosta? O que você fala, o que você pensa, a forma como você age, aquela coiçada, aquela, sabe, a esposa fala uma coisinha assim, aquilo entristece o Espírito Santo. Ou você acordar pela manhã
e você nem falar com o Espírito Santo, nem dar um bom dia para ele, ó. Você está num trânsito e de repente alguém te fecha e você taca aquele dedo do profeta desviado. O dedo do profeta desviado é, sabe, né? E tudo isso vai entristecendo o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecendo? Irmãos, eu não vou dizer que ele vai se afastando, mas eu vou dizer que o teu coração vai perdendo a paixão. Aquilo vai esfriando, o relacionamento vai esfriando. Agora eu te pergunto, como que a gente consegue rejeitar o único que pode nos conduzir até Jesus? Você conhece o que Jesus falou? Que o único pecado que não há perdão, que não há remissão, é o pecado de blasfêmia. Você quer saber o porquê? Que não há como você ser remido quando você blasfema do Espírito Santo? Você quer saber? Quantos querem saber? Se pelo menos 10 pessoas não levantar a mão, não vou falar coisa nenhuma aqui. O pastor Roberto fala assim. O Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo ora o que você não sabe orar. O Espírito Santo roga ao Pai pelos seus pecados que você não consegue mais se arrepender. O Espírito Santo leva até Deus, até Jesus, a sua intercessão. Jesus leva até Deus os seus pedidos. Quando eu e você blasfemamos, ou duvidamos, ou questionamos, ou ignoramos, ou abafamos o Espírito Santo, você está menosprezando a única pessoa que pode te gerar arrependimento. Se é contra ele que você peca, não tem como mais o seu coração ser quebrantado. Por isso que você é irrecuperável. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus também. Ouvindo um pastor, ele dizia: o Espírito Santo é a pessoa mais rejeitada no meio da igreja. Nós acionamos a internet, nós acionamos as redes sociais, acionamos pessoas no momento que a gente mais precisa. E a gente esquece de dizer: Espírito Santo, cadê você? Eu preciso do Senhor aqui. E a gente faz o quê? A gente rejeita. O Espírito Santo fala uma coisa, mas o pastor falou. Entre o pastor e o Espírito Santo, o pastor disse, então eu vou. O pastor não é Deus, irmão. Respeite a liderança, respeite o pastor, mas a voz do pastor não é a voz máxima de um ambiente. Por isso que todo pastor precisa ensinar as suas ovelhas a respeitarem autoridades espirituais e ao mesmo tempo nunca rejeitar a voz de Deus. Porque um pastor pode errar, mas Deus não. Deus não. Então escuta, irmão, o Espírito Santo, ele não pode ser rejeitado por mim e por você, ele não pode ser tratado com desprezo. E às vezes é o que nós estamos fazendo, porque a obra do Espírito Santo é poderosa. Sem o Espírito Santo na sua vida, você é como um morto espiritual. Você não consegue expressar e nem responder aos estímulos espirituais. Como o pastor falou aqui ontem, muitas pessoas dentro da igreja, elas não têm uma expressão de adoração a Deus, porque elas acreditam que Deus não é digno do levantar das mãos delas. Deus, é isso aí que ela está dizendo. Deus não é digno da palma, da dança, da expressão, do glória, do aleluia. Deus não é digno. Quantas pessoas não conseguem se expressar para Deus e elas estão dizendo no profundo do seu coração: mas para que isso? Pastor, mas eu nunca abri a boca para falar isso. Mas é o que você diz. A Bíblia fala: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Tudo que pode expressar, tudo que pode se mover, se movimentar, louve a Deus. No levantar das minhas mãos, na celebração. A Bíblia nos mostra, irmãos, muitas formas que o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa. Tudo que Deus Pai deseja, tudo que Deus Filho, tudo que Jesus deseja, é realizado na vida de uma pessoa através do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, deixa eu te falar, ele não é um vento, ele não é, ou melhor, ele não é uma força, uma energia positiva, não. Ele não é uma energia positiva, não, o Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, irmão, é a maior riqueza de um homem, de uma mulher nesse tempo. E você precisa conhecê-lo, você precisa tê-lo. Você precisa recebê-lo. Tudo que precisamos, tudo que pedimos, tudo que está disponível por conta do sacrifício de Cristo, só é possível receber se o Espírito Santo estiver habitando em meu coração. Lendo o livro do Benny Hinn, que se chama A Unção, ele falou que ele aprendeu uma oração que mudou a vida dele. Eu quero ensinar para você, porque essa oração também muda a minha vida. Ela é simples. Ele fala assim, que na oração dele, ele diz assim: Espírito Santo, ajude-me a receber tudo que Deus tem para mim. Parece simples, mas isso é profundo. Espírito Santo, me ajuda a receber tudo que Deus tem disponível para mim. Irmão, você tem noção que Deus tem disponível para você? Por que muitas das vezes não recebemos aquilo que Deus tem disponível? Às vezes por falta de maturidade, por não ser o tempo correto, por não sabermos como lidar com aquilo que Deus vai liberar sobre nós. Ou porque talvez alguns pais de hoje não têm critérios para presentear os seus filhos. Deus tem critério. A obediência é uma porta poderosa. Você não compra Deus com a sua obediência, mas tem uma consequência por ela. Tem uma consequência. Talvez nós hoje presenteamos para barganhar e para comprar. Deus, querido, a resposta da sua obediência são bênçãos poderosas que Deus tem disponíveis para nós. Mas é uma resposta da sua obediência a Deus. E nós precisamos responder a tudo aquilo que Deus tem. Por isso, entenda uma coisa: o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 fala assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Tá aí, irmão? Muitas pessoas fracas que desanimam e desistem, que não conhecem o potencial do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre ela. Porque o Espírito Santo te ajuda nas suas... Tem alguém fraco aqui? Meu Deus, todos nós. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Meu Deus, esse texto é muito profundo. Coloca... isso mesmo, deixa nela mesmo. Desculpa, gaguejei porque eu me perdi, perdão. Aleluia. Cantará, é porque eu precisava falar em língua. Porque não sabemos como orar. Pastor, mas eu já tenho uns 30 anos de crente, irmão. Até hoje você precisa do Espírito Santo para orar coisas que você não sabe como orar. Porque se alguém falar aqui agora, faz um pedido para Deus aqui agora, você vai pedir aquilo que você está necessitando. Aquilo que mais te agrada. Aquilo que você olha e você fala, não, estou precisando disso. E são diversos pedidos. Mas na verdade, ninguém conhece você profundamente mais do que o Espírito Santo. Ele sabe do que você precisa. E a Bíblia fala assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar. Pastor, mas eu sei orar. Glória a Deus. Só que continua o versículo: segundo a vontade de Deus. Ah, mas eu oro a minha vontade. Deus não recebe. Mas eu oro, Deus não recebe. A oração aceita diante de Deus é aquela que está baseada na vontade dEle. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está ali intercedendo, te ajudando, cooperando até com a sua oração, cooperando até com a forma que você vai pedir, com a forma como é que você vai rogar a Deus. É o Espírito Santo que está ali, dizendo assim: fica quieto, ora em línguas. Enquanto você ora em línguas, eu vou intercedendo por você, para que você receba aquilo que você realmente precisa, aquilo que Deus tem disponível para você. O texto continua dizendo assim: mas o próprio Espírito intercede por nós. Intercessão é alguém se colocar, é intermediar. É intermediar. O Arthur precisa pedir algo para o Wagner, mas só que o Arthur está ali. Isso, eu sou o intercessor. O que você precisa? Wagner, ele precisa disso. Aí o Wagner fala assim: não, cara, vai, faz isso. Não, mas não, faz isso, cara. Ele precisa disso. Isso é intercessor, é rogar. E o Espírito Santo faz isso por nós. Você lembra quando um homem, olha só que incrível.
Você lembra quando um homem ele foi pedir uma cura para o seu filho? E os homens falaram assim: ô Senhor, ajuda esse centurião, cura o filho dele, porque ele é amigo do nosso povo. Ele nos ajudou a construir uma sinagoga. O que aqueles homens estavam, aquele povo estava dizendo? Estava intercedendo por aquele homem, dizendo assim: Senhor, libera essa bênção sobre ele. Mas por que libera? Porque ele nos ajuda, ele nos ajudou a construir, ele ofertou nessa sinagoga, ele trabalhou nessa sinagoga, ele deu a vida, e agora o filho dele está doente. A única coisa que a gente pode retribuir é pedir ao Senhor que cure o filho. Intercessão. É alguém que se coloca no seu lugar para pedir aquilo que você não tem mais força para pedir. É alguém que se põe no teu lugar. Por isso que intercessor é muito pesado, porque intercessor tem a ver com as entranhas, com um pedido das suas entranhas, compaixão, entranháveis afetos de compaixão. Irmão, se compadecer de alguém não é para qualquer um, não. Se colocar no lugar do outro não é para qualquer um. Por isso que a Bíblia fala que quem exerce misericórdia, irmão, tem que exercer... Não é daí que eu queria falar. Que existe um dom de exercer misericórdia. É um dom. Não, eu sou bonzinho. Não. É o Espírito Santo que gera no coração de uma pessoa compaixão. E ninguém teve mais compaixão do homem do que Jesus. As pessoas diziam assim, as pessoas queriam afrontar Jesus, Wagner. Sabe o que eles diziam? Olha lá, é amigo de pecadores. Por quê? Para um fariseu, ouvir de outra pessoa dizendo assim: ei, fariseu, você é amigo daquele pecador? Não, eu? Tô fora. Era uma afronta. Era um rótulo pesado dizer que você era amigo de pecadores. E o que Jesus fez quando alguém dizia que ele era amigo de pecadores? Ele falou assim: sim, isso mesmo, o sou. Não, pastor, mas eu sou um cara que, graças a Deus, eu não pego, então ele não é seu amigo. Quem se coloca na posição de dependente, de miserável, ganha um amigo incomparável. O nome dele é Jesus. Ninguém te conhece como Jesus. Ninguém te conhece como o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala assim: ele intercede. Agora esse texto tem marcado meu coração. Ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso é uma intercessão profunda. É um clamor do Espírito, irmão, brotando no nosso interior. Isso precisa ser gerado na sua vida. O Espírito Santo não pode ser esquecido no seu dia a dia. O Espírito Santo não pode ser abandonado no seu dia a dia. Você precisa dele. Nós precisamos dele. Amém? Então levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto viver uma vida sem que o Espírito Santo esteja em mim, morando em mim, me conduzindo, me guiando. Você não conseguirá vencer esse mundo se você não for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia! Alguém cheio do Espírito Santo não se move segundo a sua vontade, não se move segundo a sua percepção carnal. Alguém cheio do Espírito Santo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, vai parar tudo diante de um mar imenso em sua frente e vai dizer: Espírito Santo, o que eu faço aqui agora? O que eu faço? Nesse tempo, irmão, o Senhor quer resgatar em nós esse relacionamento profundo com o Espírito de Deus. Porque nós não sabemos orar, mas Ele intercede por nós. Nós não sabemos pedir segundo a vontade de Deus, mas Ele faz isso por mim e por você. Nas nossas fraquezas, Ele intercede por nós. Ele intercede por nós.
Por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 18, fala assim: orem em todos os momentos e ocasiões. Agora escuta, nenhuma versão está escrito assim: ore em espírito. Não. Aí você pega o crente que não lê Bíblia, até lê, mas lê como se estivesse lendo mas não vê a preciosidade do que tem. Ele fala assim: irmão, ora, ele fica: morreu? Não, estou orando, mas em espírito. Não! A Bíblia está dizendo: ore no espírito. No tem a ver, ore na vontade dele. Antes de orar, compreenda a vontade do Espírito, para que quando você abrir a boca, você ore a vontade dele. Por isso que a melhor forma de orarmos é orando a palavra. O dia que você abrir a Bíblia e orar a palavra, você nunca vai orar aquilo que você quer. Você vai orar no Espírito. Agora escuta uma coisa: orar no Espírito tem a ver com oração em línguas. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Irmão, você precisa ser ativado no dom espiritual da oração em línguas. Você precisa orar em línguas. Orar em línguas é orar no Espírito. Pastor, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Se arrepio, irmão, fosse sinônimo ou sinal da presença de Deus, eu sei que nós sentimos isso. Quando se visse, tem crente que vê gato preto e se arrepia. Olha! Misericórdia, bate até na crente, bate até na madeira. Oh, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oxi, que macumba santa é essa? Não, mas eu não senti de orar em língua. Você não precisa sentir. Você precisa orar. É orar no Espírito. Muitos crentes esperam sentir para fazer alguma coisa para Deus, e eles não leem mais Bíblia porque eles não estão sentindo. Não, tem dia que eu oro sem sentir. Eu vou te falar, tem dia que eu oro sem vontade. Tem dia que eu vou... Eu queria mesmo era assistir um filme, comer alguma coisa. Oh, meu Deus. Tá bom. Vai, rebelde. Vai ler Bíblia, tá bom. Aí lê lá. Aí Deus fica chateado. Tá bom, filho, vem aqui. Vai lá, é pra você aprender. Vai treinando. Vai governando sobre suas vontades. Vai governando sobre suas vontades. Irmãos, o Espírito Santo quer nos conduzir a um relacionamento profundo, verdadeiro. Um relacionamento aquecido por Ele. Que tem fogo, que tem um aquecimento dos céus. Por isso orem no Espírito, em todos os momentos, em todo tempo, em toda ocasião. Ore no Espírito. Quando você estiver trabalhando, seja dirigindo, seja fazendo o que for, alguém vai olhar e falar assim: não estou orando, filho. Não, pastor, mas ore. Quanto mais você ora no Espírito, mais a sua mente consegue rebater os ataques do diabo. Mas eu tenho certeza, irmão, do que eu estou falando para você. Essa é minha arma. Que quando eu aprendi, eu não deixo mais de fazer. Quando tudo está difícil, quando tudo está tão confuso, eu preciso nele. É nele que eu tenho direção, é nele que eu tenho graça, é nele que eu tenho favor, é nele. É dele que nós precisamos. Por isso Paulo não está dizendo para orar em espírito, Paulo está dizendo: ore no Espírito. Porque o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Pasme, irmão, pasme com o que eu vou falar. Talvez você já tenha ouvido, mas fique perplexo com isso. Quando você ora em línguas, você não entende, amém? Salvo quando você ora, quando você busca o dom de interpretação de línguas e Deus te dá uma profecia através daquilo. É o que está escrito. Mas a oração em línguas é a oração que o Espírito faz por você. Não é língua dos anjos. Não é língua dos anjos. É mistérios com Deus.
Eu ouvi um pastor dizendo que uma vez ele estava pregando, e ele começou a pregar, e ele começou a falar em línguas no meio da pregação. Acabou a pregação, um homem chegou com uma equipe de pastores, ele estava lá nos Estados Unidos. Esse homem veio do outro lado dos Estados Unidos. Chegou horas viajando com a sua equipe, chegou lá e falou: pois não, pastor, o senhor me chamou? Ele: eu não te conheço. Eu falei: não, o senhor falou meu nome e disse para mim vir até aqui com os meus pastores, e aqui estou. Não, eu não conheço você. Ele: não, pastor, olha aqui, ó. Aí pegou o celular. Falei assim: tá vendo aqui, ó? Na hora que o pastor falou canta, né, que ele falou em língua, ele: ó, tá vendo, ó? Você está dizendo: ô Sam, vem aqui agora, onde eu estou. Ele: oxi. O que aconteceu ali? Aconteceu Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Eles falavam em mistérios, em línguas, e cada nação que estava ali entendia no seu idioma. Isso é milagre, irmão. Isso é sinal. Eles entendiam no seu idioma. Por isso que eles falavam assim: mas eles não são todos galileus? Como que a gente entende no nosso linguajar? Tinha até gente do Egito ali. E o que eles entendiam? Eles entendiam as grandezas de Deus. Você precisa crer nisso. O Espírito Santo, irmãos, ele é vivo no meio da igreja. O Espírito Santo, ele habita no meio da igreja. O Espírito Santo, ele é o ativador da igreja. Só ele libera milagres, poder e graça sobre a igreja. E você precisa crer nisso. Feche os seus olhos nesse momento. Você precisa crer no poder de Deus, naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor está fazendo sobre nós. Você precisa crer que Ele conhece o íntimo do seu coração, a intimidade do seu ser. E Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode mudar essa sentença no seu espírito, porque Ele conhece todas as coisas. Ele pode mudar essa sentença, porque a palavra dele é poderosa. Mas escuta uma coisa: muitos de nós aqui já perdemos um relacionamento com o Espírito Santo. Muitos de nós nem o conhecemos. Que dentro de você pode falar: mas quem é Espírito Santo? O que é orar em línguas? Eu nunca recebi isso. Para mim, eu vou à igreja, ouço uma palavra, no outro domingo eu volto lá, ouço uma pregação, e a minha vida é normal, é natural. Eu vou te dizer, você nunca vai acessar as coisas celestiais se você não tiver uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Olhe para mim por um momento. Eu sempre falei isso, e até hoje eu vivo isso. Nós participamos de eventos, conferência, cultos de ativação, retiro. Todos os anos a gente faz alguma coisa onde a gente impulsiona, sabe, onde a gente ativa as nossas vidas, a gente volta. Eita glória, é fogo puro. Um mês depois, você vê aquela pessoa igual o piripaque do Chaves. Quem já viu? Já viu já? A pessoa desanima. Aí ela espera virar o ano para ela participar de novo daquela conferência, porque vai vir aquele pastor cheio de unção, que se ele pôr a mão na minha cabeça, tudo muda. E ele até põe, tudo muda durante um mês de novo. Os próximos 9 meses, 10 meses que você vive a mesma inconstância espiritual. Você vai à igreja, bota a sua melhor roupa, ou não sei. Você vai à igreja, você volta. Conversando ontem com o pastor Adson, ele falou que ele via alguns pastores falando que hoje as igrejas, elas estão recebendo como se, sabe aquelas pessoas que ela usa droga? Ela injeta droga nela e ela tá naquele ápice. E aquilo passa. E ela volta. Para ela sentir novamente aquilo, ela tem que injetar de novo. Aí ela fica daquele jeito, daqui a pouco aquilo passa, os efeitos passam. Dentro da igreja as pessoas estão vivendo da mesma forma. Elas vão num culto de domingo, ela canta, ela celebra, aleluia, glória e aleluia. Chega na segunda-feira, a vida dela não foi transformada. Elas continuam nos mesmos pecados.
Elas continuam com os mesmos pensamentos maldosos. Elas continuam nas mesmas frustrações. Elas não amadurecem, elas não crescem, elas não desenvolvem espiritualmente. Elas continuam esperando o leitinho espiritual de domingo a domingo. Resumindo, as pessoas estão recebendo drogas, entre aspas, dentro da igreja, só por um momento de prazer. E a vida cristã delas não muda. E eu vou falar para você o que eu sempre, há mais de 17 anos de cristão, o que eu vivo. Eu amo fogo, eu amo ministração, eu amo imposição, eu amo tudo isso e eu recebo isso. Mas uma coisa que eu aprendi, o que me amadurece, o que me sustém, o que me torna um cristão forte, é pegar a minha Bíblia, entrar para dentro do meu quarto, orar, buscar o Senhor, ler a palavra de Deus. Pastor, mas isso é tão repetitivo, isso é tão entediante, isso é fazer todo dia isso? Ah não, eu gosto de coisa nova. Você nunca vai acessar coisas novas em Deus se você não manter uma disciplina nesse lugar que é entediante, que é chato, que é repetitivo. Por que você conhece muitos pastores que estão vivendo níveis profundos de autoridade em Deus? Porque eles entenderam isso. Eles recebem dos seus líderes, só que eles encontraram um caminho. Quantos estavam aqui ontem? Ontem foi falado sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele tem um caminho a ser trilhado. O tabernáculo, desde a sua entrada até ao encontro da Arca da Aliança, que está no Santíssimo Lugar, qual o sacerdote entrava uma vez no ano, aqui ó. Aqui é a entrada. O sacerdote parava aqui no altar de bronze, passava pela fonte onde ele se lavava, entrava no santo lugar, que aqui tinha uma cortina, que é o primeiro véu. Ele entrava, lá tem a mesa com 12 pães, que eram, como que fala? Abastecidos todos os dias. Só o sacerdote podia se alimentar, os levitas podiam comer daquele pão. Aqui tem um candelabro, passava ali, tem um altar de incenso, ali tem o véu. A partir dali, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Ali é o lugar mais santo. Que embora no Antigo Testamento tem essa barraca ou esse tabernáculo, tudo isso hoje, o homem que tem o Espírito Santo, isso daqui tudo habita dentro dele. Por que ele não vive a profundidade do que a Bíblia fala? Porque não conhece. Não sabe o que significa o altar de bronze, a fonte onde o sacerdote se lava, os pães, o candelabro, que é o castiçal, a menorá, o altar de incenso e a Arca da Aliança. E outra, dentro da Arca da Aliança ainda tem coisas preciosas. Porque nós precisamos conhecer esse lugar em Deus. Nós precisamos sair, irmão, de uma dependência espiritual, de uma boa pregação, de entrar na internet. Hoje é moda. Eu assisto um podcast e eu estou alimentado espiritual. Não! É ano após ano, vai para o lugar repetitivo. Vai para o lugar repetitivo. E eu garanto para você, você não será um cristão inconstante. Você não será um cristão que vai chegar desanimado, dizendo: eu estou sem força, eu não sei o que fazer. Não, eu garanto para você. Porque é o que me sustenta, é o que sustenta os homens de Deus, é o que sustenta os filhos de Deus. Aí eu vou te dizer, mas o que tem de novo nesse lugar repetitivo? O que tem de novo nesse lugar que onde às vezes é entediante? Ah, irmão, aí é só você estando lá para você saber. Quando isso clareou na minha mente, quando um dia eu cheguei diante do Senhor e falei assim: Senhor, eu sei que ainda não, mas eu me sinto estagnado. Para mim não há nada novo, tudo é ir para a igreja, prega, vai embora. Para mim não há nada novo. E o Espírito Santo falou no meu coração: vem mais para perto, vem mais. Você está parado aí, você está só girando em círculo. O que eu tenho que fazer? Não é questão de fazer, é questão de você conhecer. Vai mais. Aumenta as suas medidas de oração. É o que Deus falou comigo. Aumente as suas medidas de leitura bíblica. Aumente as suas medidas de adoração. Aumente. Comece a aumentar. Você vai ver, você vai olhar para as coisas de Deus, para a palavra. Os seus olhos vão brilhar, vai clarear o seu coração.
Você vai olhar para as coisas de Deus com outro olhar. Alguém olha e fala, não, para mim é normal. Você vai olhar e fala assim, não, isso daqui para mim não é normal. Isso para mim é sobrenatural. Irmão, o relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo é poderoso. Deixa eu caminhar porque eu me perdi aqui. As Escrituras revelam, e eu vou finalizar aqui porque meu horário já está dando. As Escrituras nos revelam o papel do Espírito Santo em nosso tempo. E eu vou falar alguns papéis do Espírito Santo aqui. Primeiro, ele nos regenera. Projeta para mim João capítulo 3, versículos 6 e 7. Vai começar agora as projeções, Fran. Coloca na ara. Por favor. Jesus, no encontro com Nicodemos, ele fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e fez, sim, e aí? Como diz o baiano, e aí, nego? Não entendi nada. Aí Jesus fala, não te admires eu te dizer, importa nascer de novo? O que é o novo nascimento? Regeneração. O cristão, o filho de Deus, ele precisa ter um encontro com Jesus. Regenerar é ter uma nova vida. Nascer de quem? Do Espírito. Nascer de quem? Do Espírito. É um novo nascimento. É uma nova vida. Essa nova vida só é possível se tiver uma regeneração do Espírito em você. Um novo nascimento na sua mente, no seu coração, no seu interior. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5 fala assim, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmão, na conversa, no bate-papo com Jesus e Nicodemos, irmão, Nicodemos não estava entendendo nada. Mas nascer de novo, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou, não. Eu estou falando de coisas espirituais. E você está entendendo como um carnal. Já tentou falar das coisas espirituais para alguém que ainda não teve uma iluminação do Espírito no seu entendimento? Nossa! Não entende, não compreende. Eu lembro, irmãos, tinha um rapaz, quando eu me converti, tinha um rapaz que se chamava Kaique. Ele era parente, sobrinho do pastor Moacir. E uma vez o Kaique dormiu lá em casa, essa casa era pequena, ele foi dormir lá em casa, e uma vez eu peguei a Bíbliazinha e comecei a ler. Eu falei pra ele, cara, eu tô com muita raiva. Ele, porque eu tô lendo, eu tava lendo Jeremias. Eu tô lendo e eu não tô entendendo nada. E ele já era um pouco mais avançado no entendimento, já era cristão por um pouco tempo. Ele começou a falar, Wellington, você tem que fazer mais, você tem que deixar o Espírito Santo trazer o entendimento no seu coração. Aí eu vou falar para você, quando você vai ler a Bíblia, se você não ler ela no Espírito, você vai ficar com raiva. Por muitas vezes eu li a Bíblia, irmãos, e eu ficava com raiva, dizendo, não estou entendendo nada. Por quê? Porque eu estava lendo com a mente. Eu estava só lendo para passar tempo. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Você vai falar das coisas espirituais com alguém que não teve a iluminação do Evangelho no seu entendimento. Parece que você está lançando pérola aos porcos. Ela não tem um entendimento. E o pior, irmãos, a gente vê no meio da igreja muitos cristãos que eles não lêem Bíblia. Eles leem Bíblia na igreja. Eles não têm um relacionamento com Deus pela palavra de Deus. E se você falar com muitos cristãos, a desculpa dele é, mas não consigo entender nada. Poxa vida, você tem o Espírito Santo, aquilo tem que ser claro para você, aquilo tem que saltar para você. Aquilo tem que fazer sentido na sua vida. Por quê? Porque só o Espírito Santo traz a realidade celestial no seu interior. E em alguns momentos falar de realidades celestiais para algumas pessoas vai se tornar como nada. Por isso, irmão, só o Espírito Santo nos regenera. Só Ele nos convence. Ninguém tem poder de convencer um homem pecador mais do que o Espírito Santo.
João capítulo 16, versículo 8 fala: quando ele vier, palavra de Jesus, hein? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo tem poder de convencer o homem, de tirar o homem de seus pensamentos, de suas atitudes, de seus comportamentos que desagradam a Deus e trazê-lo para a presença de Deus. Só o Espírito Santo. Nenhum homem tem salvação sem o Espírito Santo. Quantos creem nisso? Aí eu te faço uma pergunta: como que as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Como que elas foram salvas se o único ponto de salvação que a Bíblia fala é só por meio de Jesus? Você quer saber? Mas você tem que ser maluco. E eu vou te falar. Jesus se revelou no Antigo Testamento para muitas pessoas. A Bíblia não fala de Jesus só no Novo Testamento. A Bíblia fala muito sobre Jesus no Antigo Testamento. Com quem que Abraão almoçou? Você gostaria de saber? Com quem que Jacó lutou a noite inteira? Com quem? É ele, irmão. Quando Abraão subiu com Isaac para sacrificá-lo, o que Isaac representava? Jesus. O sacrifício. Ele estava em todo momento. Ele é antes do início. E ele é depois do fim. Na mente humana você vai olhar e falar assim: quê? Mas no espírito você compreende que ele está desde o início. Desde o início Jesus já estava ali. A Bíblia fala que o cordeiro foi imolado, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, irmãos, entenda uma coisa: não há salvação fora de Jesus, não há salvação, convencimento, convertimento sem o Espírito Santo de Deus nos tocar. Não há. E eu vou uma pergunta para você: quantos já receberam o toque de Jesus, o toque do Espírito Santo? O que você fez com isso? Aquilo ficou só naquele momento? Ou você deu uma resposta ao Espírito Santo? Ou você deu uma resposta a Ele? E a pergunta para mim e para você é: que tipo de resposta nós estamos dando ao Espírito Santo nesse tempo? Que tipo de resposta nós estamos dando? Vamos continuar. O Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Isso está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Você nunca reconhecerá a paternidade de Deus se o Espírito Santo não conduzir você a esse lugar. Irmãos, quando eu estava no meu quarto que eu li esse texto, meu Deus do céu, eu fui banhado pela glória de Deus. Eu fui banhado pela glória de Deus. Por quê? Porque dentro de mim testifica. O que é testificar? Afirma. Certeza. O que é testificar? É uma certeza. Mas você não viu, mas eu sei que tem, que existe, que eu vivo, eu sinto, eu acredito, aquilo está dentro de mim. Se você tem crises, irmão, de paternidade, só o Espírito Santo pode realizar essa obra no seu interior. E você precisa disso. Você precisa disso. O Espírito Santo gera dentro de dos nossos corações a certeza da paternidade de Deus. O que mais o Espírito Santo faz? Qual que é a obra dele? Ele nos guia a toda a verdade de Jesus. A verdade não é a verdade do mundo. Não é a verdade de Allan Kardec, de Leonardo da Vinci, de Buda. Não é a sua verdade. Não. A verdade de Jesus. Livro de João, capítulo 16, versículo 13, fala: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo que ele ouviu e lhes anunciará ainda o que está para acontecer. Uau! Isso é demais, irmão.
Eu vibro com isso. Só o Espírito Santo pode te conduzir a uma vida verdadeira. Sem Ele não há verdade nenhuma. Deus não tem parte com a mentira, Deus tem parte com a verdade. E o Espírito Santo quer nos conduzir à verdade. Não a sua, não, a verdade dele. Agora, por que ele falou da verdade? Porque ele fala, conhecereis o quê? E a verdade vos... Mas que verdade é essa? Ele é o caminho. Ele disse, a verdade não é só um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou e eu sou a vida. Agora projeta de novo o tabernáculo. Me lembrei de algo. O tabernáculo tem 3 compartimentos: o átrio externo, o lugar santo e o santo do santo. Conhecereis Não, como é que fala o texto que eu acabei de falar, meu Deus? Eu sou e eu sou a. A Bíblia toda fala só sobre Jesus, irmão. Aqui é Jesus. É o tabernáculo. Aqui é Jesus. Você quer orar 1 hora por dia? Ou se você não consegue, ou você começar a estreitar o teu relacionamento de oração com Deus, se você quer uma estratégia que eu estou usando e está dando certo, aqui tem 6 utensílios. E eu vou te ensinar algo, preste muita atenção. O altar de bronze é onde o sacerdote matava o animal. Isso significa o lugar onde você mata a sua carne. A fonte aqui é onde o sacerdote, depois de matar o animal, ele fazia o quê? Ele se lavava. E ontem o Adson falou algo para mim incrível, porque o Adson, lá no SEV, a matéria dele de aula era o tabernáculo. Então o Adson estava falando coisa ali que eu fiquei impressionante. O único lugar que o sacerdote conseguia ver o seu rosto, ver o reflexo do seu rosto, era na bacia que tinha água. Então ele olhava. Ele via o quê? Mas, gente, me ajuda, por favor. Se errar, não tem problema. Ele via a sua. Só que quando ele lavava a mão, a sujeira dele contaminava a água. E ele via o quê? A sua sujeira. Ele não via mais a sua face. Ele via a sua. Então quando você se lava, quanto mais próximo você vai andando, mais miserável e pecador você vai vendo que você é. Então, aqui aí você entra no santo lugar. Ali tem a mesa da preposição com 12 pães. O que significa os pães? A palavra. Jesus disse, eu sou o pão Pronto. Aqui tem um castiçal, um candelabro, que ele tem 7 lâmpadas. Eu tenho orado sobre isso, irmão. Que significa os 7 Espíritos de Deus. Aí se você colocar em Isaías capítulo 11, projeta para mim rapidinho, Isaías capítulo 11. Versículo, acho que é o 2. Bora. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ó, meu dedo, hein? O Espírito o Espírito o Espírito e de 7 Espíritos. Aí quando você volta lá de novo, é o que tem dentro do tabernáculo. Quando você anda um pouquinho mais, está o altar de incenso. Incenso na Bíblia significa as nossas orações, sua adoração. Ali ele acendia, aquilo subia, aquele aroma subia. Era como se tivesse subido um cheiro suave às narinas de Deus. Aí é o 5º, não é? Passa o véu, está o lugar santíssimo, o lugar mais profundo do tabernáculo, onde está a Arca da Aliança. E irmão, a Bíblia fala que na Arca da Aliança, no propiciatório, que a tampa dela tem 2 querubins. Eles estão assim. Eles estão com as suas asas assim. Esse braço meu não estica muito, mas eles estão assim, um para o outro. E a Bíblia fala que ali onde? No meio dos 2 querubins não existe nada. Não podia colocar nada. Deus fala, ali eu virei a vocês. Por que ali, no meio dos querubins? Porque ali não pode ter nada. Irmãos, o sacerdote, aqui é um lugar que tinha muita movimentação. Gente sacrificando, grito de animal. Mas quando chegava ali, já começava a ser um lugar mais silencioso.
Quando chegava dentro do Santo dos Santos, já não tinha mais palavra. O sacerdote não tinha o que falar. O sacerdote não tinha o que fazer. Ele só precisava ficar assim, ó, diante da arca, desfrutando da presença. Aí eu vou te dar um conselho. Faz isso, irmão. Eu estou orando 10 minutos por cada compartimento desse na minha vida. Eu estou percebendo que 1 hora está ficando pouco. 1 hora está ficando pouco. Faz isso, irmão. Eu estou te ajudando. Eu aprendi isso e estou passando para você. Faz isso. Talvez você fale, pastor, mas é muito ainda. Então vai fazendo. Daqui a pouco você vai ver. Você vai ficar meia hora matando a sua carne. Mata essa desgraçada, Senhor. Eu tenho tanta raiva, Deus. Deus, eu tenho tanto ódio. Mata essa carne. Eu penso coisa que não deve. Eu julgo muito rápido. Você já pensou como a gente julga rápido as coisas? As pessoas? Mata, Senhor. E aí você vai orando, irmão. Daqui a pouco você está vivendo coisas profundas em Deus. É tudo novo. Por isso que eu falo para você, eu estou vivendo coisas hoje que eu estou assim, ó. Uau! Parece que eu me converti hoje. Parece que está acontecendo tudo hoje. Meu Deus do céu, irmão, creia nisso. Ele vai te conduzir, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você vai ver o que é vida mesmo. Você acha que vida é só o luxo, a luxúria que você vê na internet? É dinheiro, fama, é carro, mulheres, coisas boas? Não, irmão. Aquilo não é vida. Quanto mais se mostra, eu vi um homem falando isso daí é verdade. Quanto mais se mostra aquilo, mais na intimidade, menos se vive na intimidade. Você vê tudo lindo, irmão. Você já viu alguém pobre na internet? Você já viu alguém miserável no Instagram? Não, a gente posta o quê? As nossas viagens, as nossas comidas boas, andando de carrão. Não estou dizendo que isso é feio, não. Eu também faço isso, irmão. Mas aqui dali é só eu tenho uma vida nele, na presença dele. Eu tenho vida, irmão. Se secar tudo e sobrar ele, eu continuo tendo tudo. Irmão, você lembra de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Quantos lembram disso? Só porque não queriam que ele orasse. Não, não era só isso. É porque Daniel descobriu que na oração tinha uma conexão poderosa com Deus. Que se lançasse ele na cova dos leões, ele não se importaria. Poderia jogar na cova, mas eu não perderei. Eu não vou perder a intimidade com o Pai. Meu Deus, essa semana eu assisti o filme de Paulo já umas 300 vezes. E ele fala, um homem não morre por aquilo de que duvida. Um homem não morre por algo que ele duvida. Uma certeza no espírito. Uma certeza no interior de que Jesus é a maior riqueza da minha vida. De que Jesus é a herança, é tudo que eu preciso, é a esperança, é a vida. Jesus é a vida. Ele é o estilo de vida que eu tenho que viver. Ah, mas fulano conquistou. Não, eu não preciso conquistar o que fulano conquistou. Não preciso ter o que fulano tem. Eu preciso dele. Não, mas eu perdi o meu marido, perdi a minha esposa, perdi meu filho, mas eu preciso dele. Imagina você dizer para um pai que ama tanto o seu filho, que eu tenho um sonho de ter filho, irmão. Você dizer assim, o teu filho nunca pode ocupar o lugar do Espírito Santo na sua vida. O quê? Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Nunca deixar o Espírito Santo, deixar Deus para amar mais o seu emprego, o seu currículo, o seu filho, a sua esposa, o seu relacionamento, ou seja lá o que for. Tudo que Deus te deu não pode roubar o lugar de Deus. Tudo que Deus te deu não pode roubar a primazia, o primeiro lugar dele no seu coração. Você quer um conselho, irmão? Que eu sinto agora no Espírito de liberar essa palavra. Coloque Deus no lugar certo na sua vida. Eu garanto para você, tudo vai dar certo. Coloque Ele no primeiro lugar.
Traga o Espírito Santo para ser a pessoa mais importante da sua vida. Traga o Espírito Santo para ser a coisa mais importante da sua casa. Não adianta você ter fé para dar uma boa faculdade para o seu filho. Não adianta você ter fé para dar um bom tênis para o seu filho. Não adianta você ter fé para você dar uma boa condição financeira para o teu filho. Não adianta você ter fé para dar tudo que a terra dá. A pergunta é: você tem fé para transmitir um evangelho poderoso no coração do seu filho? E quando ele fizer 18 anos, que ele entrar na faculdade, com 6 meses ele não vai voltar ateu. É o que está acontecendo. Os pais ficam com seus filhos de 1 ano de idade até os 18. Quando ele chega com 18 anos, com 6 meses de faculdade, ele volta dizendo: Deus não existe, pai. Mas calma aí, filho, eu te ensinei por 18 anos que Deus existe. Não, mas em 6 meses é o suficiente para dizer que Deus não existe. Eu vou dizer para você um dos motivos que eu quero ter filho, e estou orando e buscando isso. Sabe qual que é? Eu acredito tanto no que eu vivo, que o meu filho ele vai ser um vírus nessa terra. Eita, pastor, que loucura é? Eu vou treiná-lo para quando ele entrar na faculdade, na empresa, ou se ele vai ter uma empresa, ou se ele vai ser jogador de futebol, que é bom, né? Se for jogador de futebol, meu Deus do céu. Não sei, onde ele entrar, naquele lugar, ele vai ser uma semente de Deus. Eu creio nisso, porque eu sou uma semente de Deus onde eu estou. O meio não me corrompe, é eu que corrompo o meio. Por que você fala assim? Porque eu acredito. Eu estou morrendo todos os dias para viver isso. Como disse Paulo, eu morro todos os dias. Você tem que morrer todos os dias. Você tem que morrer todos os dias. Você tem que morrer todos os dias. Eu tenho que morrer todos os dias. Porque quando eu morro, Cristo vive. Cristo nasce. Cristo floresce. Então não coloque outras coisas no lugar de Deus. Dê o lugar de primazia. Dê o primeiro lugar para Ele. Você vai ter vida, irmão. Como é bom levantar as mãos para os céus e dizer: Tu és o meu tesouro, Tu és tudo que eu preciso. Embora não tendo nada, mas possuindo tudo. Sendo pobre para com os homens, mas rico para com Deus. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim, porque o inverso não me garante a vida eterna. Rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Um homem rico diante de Deus é aquele que, quando está andando na rua, que o diabo vê, o diabo atravessa, irmão. Não é você que atravessa. Não é você. Não é você. Quando o diabo vê você, ele tem que atravessar, porque não cabe no mesmo lugar que você. Diabo. Irmão, o dia que você bater de frente, o dia que você estiver andando e você bater de frente com o diabo, dê glória a Deus. É sinal que você está indo ao lugar contrário que ele está indo. Agora, o dia que você estiver caminhando e você estiver indo para o mesmo lugar que o diabo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então o evangelho é confronto. O evangelho, irmãos, vai nos confrontar. É perdão, é arrependimento, é ser convencido dos pecados, é amar verdadeiramente. Quem me capacita a matar o pecado? O Espírito Santo. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana te pede. É o que está escrito. Se viverem de acordo com as exigências dela, você vai morrer. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizer morrer todo o seu corpo, a sua natureza carnal, você vai viver. É a vida de Deus, irmão. É a vida de Deus, é a vida de Deus. Ninguém vence o pecado porque é bom. Ninguém vence o pecado porque é bonitinho. Não. Nós só conseguimos matar a carne no poder do Espírito. Só consigo vencer o pecado se eu andar no Espírito. Só consigo vencer o pecado se eu andar na vontade dEle. Se eu conhecer o caminho, se eu conhecer a verdade, se eu conhecer a vida. Eu preciso conhecer esse lugar. Por isso, irmão, que o homem ele é um ser tricotômico, né? A tricotomia, ele é o quê? Espírito, alma e corpo. Deus criou o homem como espírito, alma e corpo. O que isso daí significa? O espírito significa o santo do santo. A alma significa o santo lugar. E a carne significa, o corpo significa o átrio. No pecado o homem inverteu isso. No pecado o homem se tornou carne, ou corpo,
alma e espírito. Ele colocou o espírito para baixo. E Deus não responde a essa inversão de valores. Deus não responde, Deus só responde ao espírito primeiro, depois à alma e depois ao corpo. Aleluia, você está entendendo isso? Eu não sei, que eu já misturei, foi tudo aqui. Mas eu sei que alguém está entendendo aqui dentro. Aqui dentro alguém está compreendendo isso. E eu sinto que Deus está nos chamando para uma vida com Ele. O Espírito Santo, falta só 2 ou 3 aqui eu termino. O Espírito Santo nos transforma a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:18 fala: portanto todos nós, dos quais o véu foi removido. Meu Deus, eu vou até beber água para ler isso. Porquanto todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir do Senhor, a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nosso maior desafio é ser a imagem de Cristo, irmão. Isso daí não é da noite para o dia. A Bíblia fala que o Espírito nos transforma gradativamente. Ninguém está pronto ainda, mas está no caminho. Não estou pronto, mas estou no caminho. Não perdoo ainda como deveria, mas a minha meta é perdoar como deveria. A minha meta é amar como Cristo ama. A minha meta é ter compaixão como Cristo tem. A minha meta é cuidar, é abraçar, é chorar, é sentir o que Cristo sentiu. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento. O que é? É uma transferência de coração. Que haja em vós o mesmo sentimento. Pelo que o teu coração está batendo nesse tempo. Quando você não sente Deus, quando você vai buscá-lo que parece que você não encontrou, quando você vai orar que parece que aquilo foi desastroso e Deus não veio, como que você fica? Gera dentro de você um desespero ou gera dentro de você um comodismo de dizer: tá vendo? Por isso que eu não oro, não sinto nada. Não, o que precisa acontecer com você, irmão, é que quando você ir diante dele, que você não senti-lo, que você não compreender aquilo que os céus têm revelado para você, que gere dentro de você um desespero. Você já viu as pessoas de hoje, quando elas perdem o celular, quando elas quebram o celular, como que elas ficam? Desesperadas. Não, eu preciso, não, minha vida tá ali, ó. Eu já vi pessoas dizendo: minha vida tá ali. Eu falo: o quê? Minha vida tá ali, meu Deus. Sem meu celular, meus contatos, minha conta do banco, isso, meu. Sua vida não tá ali. Sua vida tá em Cristo. Eu oro para que gere um desespero em você pela presença de Deus. Mesmo desespero que você tem quando você olha e fala assim: meu Deus, perdi meu celular. Meu Deus, esse mês aqui eu não vou conseguir isso. Não. Que gere um desespero quando você não lê Bíblia, irmão, que você fique incomodado. Irmão, quando eu diminuo na semana a minha vida de oração, de leitura, que eu vou assistir um filme, que eu vou ficar algum tempo no celular, meu irmão do céu, o Espírito Santo me deixa em paz. Vai lá, meu filho, você vai orar, vai buscar. Sabe por quê? Porque um dia eu fiz uma oração dizendo assim: Senhor, não me deixe em paz. Quando eu quiser fazer coisas que eu estou rejeitando a sua presença, estou dando mais tempo para outras coisas, não me deixe em paz. Não me deixa pecar em paz. Joga um peso sobre mim. Que as pessoas vão para Mateus capítulo 28 dizendo assim: ó, Deus vai tirar todo o peso, todo o fardo pesado sobre a sua vida. Aleluia. Elas querem viver uma vida leve. Elas querem um evangelho leve. Se falar de sofrimento para alguns cristãos: eu não nasci para sofrer. Cristo, Jesus não sofreu. O quê? Ninguém sofreu mais como Jesus. E você sabe por que Jesus foi tão obediente? Quantos creem na Bíblia? Jesus foi obediente porque ele sofreu, padeceu.
Quem padece, obedece, irmão. Quem sofre com Cristo aprende a obedecê-lo. O sofrimento te molda, o sofrimento te aperta. Tá sofrendo? Tá perdendo o que você nunca gostaria de perder? Tá vivendo crises emocionais e espirituais que você nunca gostaria de viver? Deixa eu te falar. É Deus te espremendo, te apertando, te trazendo para Ele. Dói, mas é gostoso. Você sabe o que significa perseguição? É te empurrar ao alvo. É te pressionar para o alvo. Quando você está sendo perseguido, é Deus te cercando. Já tentou? Quem aqui já correu atrás de galinha? Sabe quando você vai pegar a galinha, o Wesley já? É difícil, não é, irmão? Deve ser difícil demais. Aí você pega ela numa quina, assim, você fala, agora eu te pego. Você vai cercando, daqui a pouco passou, você fala, Jesus. Tem hora que o Espírito Santo faz daí com você. E ele vai apertando, vai estreitando, e a pessoa vai tendo mais dificuldade de entender, de compreender. E ele vai apertando, vai apertando. Quando o cara é esperto, quando a pessoa é esperta, que ele aperta porque já sei. Me rendo. Estou aqui, Senhor. Me rendo. Não precisa apertar muito não, me rendo. Quanto mais ele aperta, significa que a gente está mais resistindo ao Espírito Santo. Perseguição é ser empurrado para o alvo. Então, irmão, nesse tempo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Algumas coisas que estão acontecendo, outras que vão acontecer. Sabe o que é isso? Sinalização de Deus para você se voltar mais para Ele. Sinalização de Deus para você se voltar mais para Ele. Então vai apertar um pouquinho mais. Receba, irmão. Vai ter uns apertos de Deus em nós, para nos voltar para a intimidade, para nos voltar para Ele por completo. Eu não sou culpado disso não fica com raiva de mim não. Só deixa o Espírito Santo te pegar e te moldar. Amém? Fique de pé. Aleluia, eu sinto, irmãos, uma graça de Deus aqui enquanto eu estou ministrando. Vontade de ir para casa, me trancar no quarto e orar. Vontade de buscar a presença de Jesus, de se derramar diante dele. Eu oro para que o Espírito Santo gere no seu coração um desespero, uma paixão pela presença de Deus, um anseio pela glória de Deus. Pode deixar a luz acesa, deixa a luz acesa. Coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Ora, irmão, busque isso, busque isso, busque isso. Seja fervoroso no Espírito. Busque isso, busque isso. Uau, seja intencional, seja profundo. Seja profundo. Eu quero perder o sono. Tocar aí, toca outra vez. Roxo conterre barrabaxo canterre manamanamanamanabaxo. Vamos lá, você precisa desejar isso. Eu quero me apaixonar. Se você está vivendo dias de frieza, hoje eu quero liberar um fogo no seu interior, no seu espírito, na sua mente, no seu coração. Oh, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero Quantos desejam sua presença? Levante sua mão e diga: eu quero sua presença. Eu quero perder o sono. Roya socotene manamana e acende manas. Amor por ti. Ouvidos, eu quero ouvir, diga isso.
eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Diga, abre, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Levante sua voz e declare o teu grande amor. Teu grande amor. Diga o teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero teu amor. Teu grande amor. Faça com a sua mão assim como se você fosse receber algo. Há uma presença de Deus aqui muito gloriosa. Quantos querem a presença do Espírito Santo? Quantos querem sua presença? Quantos querem sua glória? Quantos querem níveis profundos em sua presença? Quantos desejam níveis profundos em sua presença? Busque isso. O Espírito Santo está gerando em nós paixão, fogo. Receba, Raquel, esse fogo no seu espírito. As tuas medidas sendo aumentadas. Suas medidas sendo aumentadas. Revela-te a mim. Deixa o Senhor curar você nesse ambiente, meu irmão. Deixa o Senhor curar você nesse ambiente. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, há uma unção do Espírito sendo liberada nesse ambiente. Deseja a presença dele.